Olá, pessoal. Esta vídeo gravada corresponde à aula do dia 3 da disciplina Cálculo Integral 2 e hoje vamos falar sobre integral definida. Vamos começar com noção de área de uma região. Área de uma região. O nosso objetivo nessa parte é calcular área sob gráfico de uma curva no intervalo A e B. Então, o objetivo é encontrar a área dessa região. Vamos denotar a área dessa região com ADS. Vou começar por explicar um exemplo. Seja a função é função y igual x² no intervalo 0 e 1. E a gente quer encontrar área sob gráfico dessa função y igual a x² no intervalo 0 e 1. A ideia é fazer uma aproximação pelas somas finitas. Vamos dividir intervalo de 0 e 1 em 4 subintervalos. Então, aqui é ponto 0, aqui ponto 1 sobre 4, 1 sobre 2, 3 sobre 4 e no final é ponto 1. Então, dividimos esse intervalo por 4 subintervalos. E agora, vamos construir retângulos com altura igual extremidade direta desses intervalos. Por exemplo, no intervalo 0 e 1.4, vamos considerar 1.4, f de 1.4 como altura de retângulo, então vamos soltar esse retângulo. No caso de esse intervalo, segundo intervalo, vamos considerar f de 1 sobre 2. E no terceiro caso, vamos construir esse retângulo. E no último caso, temos esse. Então, desse jeito, vamos obter 4 retângulos. E como que a gente pode e sabe como calcular a área de um retângulo? Então, podemos calcular a área de cada um e fazer uma soma. Então, a área deles aproximadamente é igual com soma de todas as áreas dessas regiões, desses retângulos. O primeiro é 1 sobre 4 vezes f de 1 sobre 4, que é 1 sobre 16, mais o segundo é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. O terceiro é
1 sobre 4 vezes 9 sobre 16. E a última é 1 sobre 4, que é a largura, vezes a altura, que é f de 1, igual a 1. Então, esses valores aqui, esse aqui, 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4, todos eles são largura de intervalo, subintervalo, e estes segundos, esse, esse e esse. Esses são o valor de E na extremidade direto. Por exemplo, esse primeiro é 1 sobre 4 elevado a 2. Esse é 1 sobre 2 elevado a 2. Esse é 3 sobre 4 elevado a 2. E no final é 1 elevado a 2. Então, esses todos são esses pontos. Esse ponto aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa é a soma de área desses retângulos. Essa soma é igual com 0,48. Agora, por que a gente escolhe a extremidade direto para construir esses retângulos? Podemos construir esses retângulos de outra maneira. Podemos escolher a extremidade esquerda. Se escolhemos a extremidade esquerda, vamos ver o que vai acontecer. Aqui é x quadrado, aqui é 1 sobre 4, 2 sobre 4 e 3 sobre 4 e 1. Aqui é 0. Então, a extremidade esquerda de subintervalos, no primeiro caso, no primeiro subintervalo, a extremidade esquerda é 0, no segundo é esse, no terceiro é esse, e no quarto é esse. Quarto é esse. Então, vamos construir. No primeiro, dá 0, porque no primeiro a altura é 0. No segundo dá esse, no terceiro dá esse, e no último dá esse. Então, nesse caso, primeiro retângulo tem área igual a 0, o segundo tem essa área, o terceiro tem essa área e o quarto tem essa área. Agora, vamos fazer uma soma nesse caso. Nesse caso, A de 10 é igual. No primeiro intervalo é 0, mas no segundo intervalo é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 elevado a 2, dá 1 sobre 16, mais no terceiro é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2 elevado a 2, dá 1 sobre 4, mais no último é 1 sobre 4 vezes 1. Não, desculpa, vezes 9 sobre 16. Esse aqui, esse ponto na função é ponto 3 sobre 4 e 9 sobre 16. Então, essa altura é 9 sobre 16. Se fazemos essa soma, vamos obter o valor 0,48.
21. Então, nesse caso, temos esse valor, nesse caso, temos esse valor. O que podemos concluir é que a área de região subcurva, que ADS é um valor entre esses dois valores. No mínimo é 21, no máximo é 0,48. Então, deve ser um valor entre eles. Agora, como posso fazer uma aproximação melhor? É claro que se escolher um valor maior para fazer essa divisão aqui, para fazer essa partição, a gente vai obter a aproximação melhor. Eu escolhi 4 e fiz 2 aproximações diferentes, mas podia escolher, podia dividir por 8 subintervalos ou mais. Vocês podem ver, cada vez que você aumenta o número dos intervalos, vai obter uma aproximação melhor. Então, a ideia é isso. Se fazemos uma partição com n subintervalos, quando n tende a infinito, vamos ter uma aproximação, uma aproximação melhor, uma aproximação que é exatamente igual com área sobre curva. Então, a ideia é assim, vamos definir desse jeito. Para definir área sobre curva, generalizamos essa ideia. Fazemos uma partição de intervalo em n subintervalos e depois construímos esses retângulos, construímos a soma e no final calculamos o limite quando n tende a infinito. Nesse caso, nesse exemplo, vamos mostrar que valor exato de área sobre curva é igual a 1 sobre 3. Então, vamos fazer essa mesma ideia. Em vez de n igual a 4 ou 8 ou qualquer outro número, escolher com n e calcular o limite quando n tende a infinito. Então, vamos ver esse exemplo. É o exemplo anterior, só que vamos dividir o intervalo por n subintervalos. Então, a função é y igual a x quadrado e o intervalo é intervalo 0 e 1. Vamos dividir intervalo 0 e 1 em subintervalos, em n subintervalos. Então, largura de cada intervalo, subintervalo, é 1 menos 0 sobre n, igual a 1 sobre n. Então, se aqui é intervalo de 0 e 1, aqui é 1 sobre n, próximo ponto é 2 sobre n, próximo é 3 sobre n, e aqui, por exemplo, no ponto I, temos I sobre n, e até 1 antes do último ponto, que é xn, temos n menos 1 sobre n. E se escolhemos extremidade direta,
área de retângulo, temos vários retângulos, temos N retângulos, mas se escolhemos extremidade direta, esses são retângulos, por exemplo. Deixa desenhar o gráfico da função. É uma curva. Isso é uma curva. Então, aqui 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, i sobre n, n menos 1 sobre n e 1. E se escolher a extremidade direta, vamos obter esses retângulos. Então, nesse caso, largura é igual comprimento de cada subintervalo, que é exatamente 1 sobre n, e área de esse intervalo, esse retângulo arbitrário é f de i sobre n vezes 1 sobre n. F de i sobre n vezes 1 sobre n é a área de um retângulo. Nesse lugar. O primeiro, quando i igual a 1, esse é 1 sobre n. Depois 2 sobre n, 3 sobre n. Então, no caso geral, é i sobre n. E fazemos uma somação e começa de 1 até n. E esse é igual a soma de i de 1 até n. F de i sobre n é i quadrado sobre n quadrado vezes 1 sobre n igual 1 sobre n ao cubo, soma de i de 1 até n i quadrado. Então, antes de calcular o limite, a gente precisa uma fórmula para saber esse soma. Temos uma fórmula para esse soma. Esse soma é igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Essa é uma fórmula para a soma de primeiros n cubos, primeiros n quadrados. Então, se substituir esse somatório com essa fórmula, vamos obter sobre n quadrado é uma fração. O numerador é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. E aqui eu tenho n ao cubo. Então, vou escrever n ao cubo. Este é igual com soma de todos, toma de área de todos os retângulos. E agora tem que calcular o limite quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito, esse limite é igual com coeficiente de maior potência aqui é 2, porque aqui potência maior é n ao cubo. E coeficiente de n ao cubo no numerador é 2. E aqui 6, x ao cubo. Então, n ao cubo. Então, 2 sobre 6. Então, esse limite é igual a 2 sobre 6 ou 1 sobre 3. Isso mostra que a área sobre essa curva é igual a 1
sobre 3. Então, essa é a definição de área sobre curva. Então, vamos aceitar que a definição de área sobre curva é igual a F, quando F é positivo no intervalo maior ou igual a zero no intervalo A e B, é igual com limite de soma de fxi vezes delta x, quando i de 1 a n e quando n tende a infinito. Essa é a definição de área. A definição de área, a altura de retângulos é extremidade direta. Mas eu vou dizer uma observação sobre isso. Uma observação. Valor de limite aqui não depende de escolher o ponto xi. Então, o valor de limite não depende do ponto x, de ponto xi. Podemos escolher qualquer ponto no intervalo xi menos 1 e xi. Se escolher xi estrela pertencem xi menos 1 e xi, e colocar esse xi estrela aqui, em vez desse xi, esse limite, a resposta desse limite vai ser igual. Então, podemos escolher qualquer ponto para colocar aqui, na fórmula de área. Então, essa é a noção de área. E outra coisa, aqui a primeira observação. Primeiro. Segundo. Esse é quando F positivo. Mas se F negativo, então o gráfico de F fica embaixo do eixo do X. Se acontecer esse caso, podemos definir a área dessa região, as áreas de região entre o eixo do X e o gráfico da curva. Só que nesse caso, f de x e estrela é negativo, porque é aqui. Então, a soma dá negativo. Então, para podermos definir a área, precisamos considerar função menos f de x, em vez de f de x. Porque se considerarmos f de x, os valores, alturas de retângulos fica negativo. Então, a resposta de esse somatório é negativo, o limite também é negativo. Mas a gente sabe que a área não é negativa. Então, no caso de f negativo, f menor ou igual a zero. Se f negativo, tem que considerar função menos f de x igual a g de x. E encontrar área sub curva g de x, em vez de f de x. Agora, podemos definir integral definida.
definição. E também notação, vou explicar a notação também. Essa é a notação da integral de A até B, f de x. Essa é a notação da integral definida, quando f é uma função contínua, no intervalo A e B. Então, f é uma função contínua no intervalo A e B, pode ser negativo ou positivo. É só contínuo. Então, vamos definir esse integral. Vamos definir como limite, quando n tende a infinito, soma de I de 1 até n, f de xi estrela, delta x. Quando esse limite existe, digamos que f é integrável no intervalo A e B. E esse limite não depende do valor x e estrela. Para cada valor x e estrela, que é um ponto no intervalo xi menos 1 e xi, deve ser igual. Quando esse limite existe, esse integral existe e função é integrável. Então, essa é a definição da integral definida. Vou falar um pouquinho sobre a notação. Como é que vocês estão vendo, a notação tem detalhe. Essa é a função f e esse é o intervalo, e aqui sempre colocamos notação dx. Esse dx mostra que variável de integração é x. Essa é uma variável. Aqui, esse mostra que estamos derivando em relação a x. E valor de integral definida sempre é um valor real, é um número. Então, esse não depende de x, não depende da variável x, é um número. Então, podemos escrever com qualquer outra variável. Por exemplo, podemos escrever ft de t, mas é importante que esses dois sejam igual. Mas não importa que fique t, u, v e qualquer variável, porque essa integral não depende de variável, depende de a e b. E aqui, quando você escrever x, aqui também é x, e esses valores a e b estão correspondendo com a variável x. E quando escreve dessa forma, esse a e b são correspondentes à variável t. Então, isso é tudo em relação de notação de integral definida. Tem que ter cuidado para escrever certinho. Esse x deve ser, corresponde com variável de função f, mas no final, a resposta de integral sempre é um número. É claro que quando que é positivo, se é positivo, é claro que integral de a até b é dx é área de região sob curva f no intervalo a e b. Mas essa definição de integral definida não é só para f positivo. Para f negativo também vale. E depende de
existência daquela limite. Mas no caso de f negativo, o valor de esse somatório também é negativo, mas está definido. Então, no caso que a função não é positivo, vou mostrar num gráfico. Por exemplo, suponha uma função que tem um pátio em cima de eixo do x, um pátio embaixo, depois um pátio em cima. Então, esse é intervalo A e B. Aqui temos três regiões. Integral de A até B f de x, nesse caso, é igual com a área dessa região, primeira região, deixa eu mostrar esse com R1, esse com R2, esse com R3. Essa integral, nessa parte de A até, por exemplo, C, é em cima do eixo do x. Então, essa integral é exatamente igual com a área de R1. Mas, no caso de C até, por exemplo, D, nesse intervalo, o E fica embaixo do eixo do x. Então, o valor de integral é igual com menos a área de segunda região, é menos R2. E no terceiro região de D até B é também positivo, é mais R2, R3. Então, isso diz, quando a função é em cima do eixo do x, integral é positivo, o valor de integral é positivo. Quando é embaixo, o valor de integral é negativo. E a área dessa região, a área dessa região total é igual com integral de A até B, módulo de E de x. Tem que colocar um módulo para calcular a integral. Eu esqueci de x aqui. Então, para calcular a área, vocês têm que colocar um módulo, mas para calcular a integral, pode calcular, mas tem que cuidar que o integral pode ser negativo ou positivo, mas a área é sempre positiva. Pela definição, que é limite de uma soma finita, podemos ter essas probabilidades. Por exemplo, integral C1 f de x mais ou menos C2g dx de A até B é igual C1 integral de A até B f mais ou menos dx C2 integral de A até B é g de x dx. Então, podemos fazer assim. O operador de integral é linear. Ou, por exemplo, esse é o primeiro, o segundo. Ou integral A até B f de x é igual integral menos integral de B até A f de x. Aqui é menos. Igual menos. Se eu trocar lugar de A e B, tem que colocar um sinal menos fora da integral.
E outra probabilidade. Por exemplo, integral de A até A é de x igual a zero. Essa também é outra probabilidade de integral definida. Uma propriedade interessante de integral definida que ajuda nós para fazer muitas calculações é essa. Integral de A até B de x é igual a integral de A até C f mais integral de C até B f. Para qual que é C? Esse valor de C é qualquer número real. Não precisa ser pertence em intervalo de A e B. Essa afirmação é verdadeira quando C é qualquer número. Vamos interpretar por gráfico. É mais fácil interpretar por gráfico do que escrever por definição, porque trabalhar com somas finitas é bem complicado, mas interpretação pelo gráfico é mais fácil. Então, temos uma curva no intervalo A e B e vamos ver dois casos. Esse primeiro caso, esse segundo caso. No primeiro caso, imagina se é dentro do intervalo A e B. E no segundo caso, supõe que C não está dentro do intervalo A e B. Então, integral é a área dessa região, em dois casos. E aqui o ponto C, aqui é ponto C. Mas essa função está continuando até ponto C. Deve ser definido no ponto C. Então, nesse caso, é claro que integral de A até B f de x é igual a R1 mais R2. R1 é essa região, R2 é essa região. Então, esse é a integral de A até C, esse é a integral de C até B. Então, é claro essa afirmação. No segundo caso, integral de A até B, esse parte vermelho, integral de C até A, essa parte preto. Então, pelo gráfico, temos integral de C até B é igual a integral de C até A F mais integral de A até B F. Então, nesse caso aqui, integral de A até B
é igual com a integral de C até B. Eu quero dizer que essa afirmação aqui é exatamente esse aqui em cima. Se colocar... Porque aqui eu tenho A até C, mas aqui eu tenho C até A. Então, tem que trocar esse lugar de A e C e colocar aqui menos A até C, F de X, de X. E levar por outro lado. Você faz assim, vamos ter uma afirmação igual. Então, esse C não precisa ser sempre dentro do intervalo A e B. Pode ser fora do intervalo também. E a afirmação vale para qualquer valor de C. Essa é outra propriedade. Agora, vamos resolver um exemplo. Por exemplo, calcule a integral de 0 até 1, 3 mais 2x² dx. Esse, pela propriedade da integral, é igual a 3 integral de 0 até 1 dx mais 2 integral de 0 até 1x² de x. Esse é igual. Qual é a integral de 0 até 1 dx? Esse aqui, a função subintegral é 1. Então, função subintegral é 1, significa que f de x igual a 1 é uma reta. Essa é a reta. F igual a 1. No intervalo 0 e 1. É um retângulo. E a área desse retângulo é 1. Na verdade, é um quadrado. Então, aqui, a área desse quadrado é 1. Então, esse valor é 1. Então, é 3 mais 2 vezes. E esse integral foi o primeiro exemplo que eu calculei. Então, é 2 vezes 1 sobre 3. É 3 mais 2 sobre 3. Então, podemos calcular esse integral desse jeito. Mas, para integrais pela soma de Riemann, aquela soma finita, chama-se soma de Riemann. Calcular integral pela soma de Riemann não é uma coisa fácil. No caso de x², um pouquinho mais fácil, porque a gente tem uma fórmula para calcular a soma, mas no caso geral não existe uma fórmula, então é difícil e complicado calcular a integral pela soma de Riemann ou pela definição. Para calcular a integral, precisamos de uma relação entre integral definida e integral indefinida. Que essa relação é teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ver o que é teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo tem duas partes. Parte 1. Na parte 1, temos uma função f de x contínuo
contínua, e temos o intervalo A e B, e x é um ponto no intervalo A e B. X é uma variável. Qualquer x no intervalo A e B. Podemos definir uma função com f maiúsculo pelo integral. Posso definir f de x igual integral de a até x ft dt. Eu coloquei aqui ft dt porque já usei esse x para limite de integração. Então, não posso usar aqui mais nenhuma variável que essa aqui para não misturar. Então, essa variável deve ser diferente do que essa. E esse x é variável dessa função. E é uma função bem definida. Essa função maiúscula é uma função bem definida. Pode mostrar no teorema fundamental do cálculo, podemos provar que essa função f maiúsculo é contínua derivável. E derivada de f maiúsculo em relação a x é igual a f minúsculo. Isso é que chama-se teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo parte 1 é só sobre derivada, não é só sobre integral. É sobre calcular derivada de uma função que está definido por uma integral. Exemplo. F de x igual a integral de 0 de x raiz 1 menos t quadrado dt. Qual é f' de x? F' de x, pelo teorema fundamental do cálculo, é igual a esta função com variável x. Então, só substituir x por t, temos a derivada. É bem simples. Vamos ver outro exemplo. Se f de x igual, por exemplo, 1 até x, 4, ln t dt. Qual é f' de x? F' de x, nesse caso, diretamente não podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo, porque no teorema fundamental do cálculo, essa variável aqui é x isolada, não é uma função de x, é x mesmo. Mas aqui eu tenho x quadrado, x ao 4. Então, aqui eu tenho que usar regra da cadeia. Como usamos a regra da cadeia aqui? Então, eu faço assim. Seja, tem que definir duas funções. Sempre na regra da cadeia temos duas funções. Seja, por exemplo, h de x igual a x ao quarto e g de x igual a integral de 1 x ln t dt. Se eu escolher assim, h de x igual a esse e g de x igual a esse, composição de g com h da g de h de x igual 1 até x4 ln t dt. Então, nesse caso, para calcular derivada, tem que aplicar a regra de cadeia. Então, g ou h de x linha é igual
H' de x vezes G' em H de x, que dá 4x ao cubo vezes a ln de x ao cubo. Esse ln de x ao cubo é g' de h de x. Por quê? G' de x é igual, esse é g de x, G' de x é igual a ln(t). Essa igualdade vem do teorema fundamental de cálculo. Aqui é G' de h de x, então, em vez de x, coloquei h de x, que é ln x². Mas não é preciso sempre interpretar como regra da cadeia. Vou dizer uma dica. Quando tem f de x igual uma integral definida de, por exemplo, h de x até g de x f t dt, quando tem dessa forma, que os limites são função de x, sempre f' de x é igual derivada de limite superior, que é g' de x, vezes f no g de x, menos f' de x, que é derivada de função inferior, limite inferior, vezes, não, esse é h. Esse aqui é h. Então, esse aqui é h' de x vezes f de h de x. Então, essa é uma fórmula que pode provar pela regra da cadeia e aplicar o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Exemplo. D dx integral dois x 3x t quadrado menos 1, t quadrado mais 1 dt. Qual é esse derivada? Vamos calcular esse derivada. Para calcular esse derivada, tem que aplicar regra da cadeia e teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo, pelo teorema fundamental do cálculo. Derivada dessa função aqui é 3 vezes essa função em 3x. Então, tem que colocar, em vez de t, tem que colocar 3x. 3x quadrado menos 1 sobre 3x quadrado mais 1. Esse só para limite superior, menos limite inferior é 2x, derivada de 2x é 2, vezes, mesma coisa. Só que, em vez de t, tem que colocar 2x. 2x quadrado menos 1 sobre 2x quadrado mais 1. Esse é o teorema fundamental do cálculo parte 1. Agora, teorema fundamental do cálculo parte 2. Segunda parte do teorema fundamental do cálculo é sobre calcular integral.
integral definida de A até P f de x é igual a f maiúsculo de P menos f maiúsculo de A. Esse é teorema fundamental do cálculo, parte 2. Pode provar pelo primeiro parte, mas não é... Tem alguns truques, tá? Tem muito detalhe a prova e não vou provar. Mas esse diz, como calcular a integral de f e o que é f maiúsculo? F maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo. O que é uma primitiva? Uma primitiva significa derivada de f maiúsculo é igual a f minúsculo. É isso. Então, esse nos ajuda para calcular a integral definida. Esse também, primitiva de f é definição de integral indefinida. Então, é uma relação entre integral definida e integral indefinida. Como podemos encontrar uma primitiva? Encontrar uma primitiva significa calcular a integral, e não é fácil sempre. Para algumas funções é fácil, aquelas fórmulas que a gente sabe imediata. Por exemplo, tem algumas fórmulas. Por exemplo, a gente sabe quando f de x igual xn, f' de x, o derivada de x é n, deixa eu colocar assim, n mais 1 sobre n mais 1. Quando f de x igual a x n mais 1 sobre n mais 1, f' de x é n mais 1 sobre n mais 1, x elevado a n. Isso significa que integral xn mais 1, não, desculpa, integral xn é igual a xn mais 1 sobre n mais 1. Porque S mais um constante C, porque S é uma primitiva. Uma primitiva de xn. E qualquer primitiva de xn tem essa forma. É uma S primitiva mais um constante C. Então, para calcular a integral de A até B xn dx, não precisamos usar somas de Riemann. Podemos aplicar teorema fundamental do cálculo. Pelo teorema fundamental do cálculo, esse é igual b elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, essa é uma aplicação de teorema fundamental do cálculo, segunda parte. Ou, por exemplo, integral de 0 até π cosseno de x. Qual a resposta dessa integral? Atenção que sempre o valor da integral definida é um número, não é uma função. Mas primeiro a gente pode encontrar uma primitiva e depois aplicar os limites. Uma primitiva de função cosseno é menos seno. Por quê?
porque derivada de menos seno é cosseno. Então, uma primitiva e menos seno tem que aplicar os limites de 0 até π para obter o valor da integral definida. Menos seno π mais seno zero. Essa dá zero. Aconteceu que a integral de cosseno no intervalo 0 e π deu zero. E graficamente, essa é uma verdade, porque aqui é zero, cosseno de zero é 1, aqui é π sobre 2, aqui é π. Então, nesse intervalo, que tem simetria, tem um par em cima do eixo do x e um par baixo. Então, esse menos esse dá zero. E é por isso que esse integral é igual a zero. E como que eu expliquei? Integral indefinida é encontrar uma primitiva. Então, a definição da integral indefinida é isso. Integral e de x é igual a f maiúsculo de x mais c. Quando f maiúsculo de x é uma primitiva de f minúsculo. Então, desse jeito, podemos ter muitas fórmulas. Por exemplo, integral de 1 mais tangente quadrado de x. Dx. Qual é o valor dessa integral? Tem que encontrar uma primitiva para a função 1 mais tangente quadrado, mas a gente sabe que esse 1 mais tangente quadrado é derivada de tangente. Então, a resposta dessa integral é tangente mais c. Integral de integral de 1 sobre raiz 1 menos x quadrado dx. Esse aqui é derivada de arco seno de x. Então, esse arco seno de x mais c. Para cada fórmula de derivada, temos uma fórmula de integração correspondente. Vocês podem ver na matéria da aula muitas fórmulas para integral indefinida. Mas aqui há duas questões. Primeiro que não tem toda função primitiva, são funções que não podemos calcular a integral delas. E outra coisa é que, para calcular alguns integrais, a gente precisa de técnicas de integração. Vou começar a falar sobre técnicas de integração
E hoje vou explicar 3 técnicas de integração. Primeiro, substituição simples. Fazemos substituição simples. A ideia é isso. Temos uma integral dessa forma. Aqui é a composição de 2 funções, pelo menos 2 funções. Por exemplo, aqui temos f, g de x e aqui está aparecendo derivada de g de x. A ideia é que esse integral é igual aqui é linha. Aqui é linha G, linha D. Então, aqui, esse integral é igual com f g de x mais c. Isso porque a derivada dessa função aqui, pela regra da cadeia, é esse aqui. Então, na técnica de substituição, a gente tem sempre composição de funções. Vamos ver o exemplo. Por exemplo, integral 2x raiz 1 mais x quadrado de x. Para calcular esse integral, podemos colocar u igual a 1 mais x quadrado. E depois que escolher o variável ou fazer a substituição, tem que calcular a derivada. Derivada ou diferencial de u é du e derivada de x quadrado é 2x. Tem que colocar sempre a notação de diferencial. Depois de fazer isso, tem que substituir no integral. Então, esse integral é igual, em vez de esse 2x e dx, eu tenho du, que está aqui. Então, eu vou colocar du e 1 mais x quadrado aqui é u. Então, esse integral é igual com raiz u de u. E o resto é só integrar, porque esse integral é fácil de resolver porque esse é igual u elevado a 1 sobre 2 de u. Então, esse integral é igual u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Essa é uma fórmula de integração que a gente sabe, mais c. E no final, quando chegou nesse ponto que calculei o integral, tem que substituir u por 1 mais x quadrado. Tem que voltar para a variável inicial. Então, aqui, em vez de u, é 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 mais c. Essa é a ideia de integral, técnica de integração, pelo método de substituição simples. Mas, quando temos integral definida, é um pouco diferente, porque a integral definida tem limites. Imagina, temos essa integral, mas é definida. É 1 até 2, 2x raiz 1 mais x
quadrado de x. A diferença é que aqui temos limites de integração. Podemos resolver essa integral em duas maneiras. A primeira maneira, o que eu já resolvi, podemos resolver essa integral até o final, e no final voltar para a variável x, depois colocar 1 e 2. Mas outra maneira que podemos fazer essa integral é isso. Então, primeiro, escolhemos 1 mais x quadrado igual a u, 2x dx igual a du, e esse que eu fiz na integral indefinida. Agora, porque essa integral é definida, tem que mudar esses limites também. Aqui, x igual a 1 dá. Se colocar aqui x igual a 1, valor de u é igual a 2. E se colocar x igual a 2, substituir x igual a 2, aqui dá 2 quadrado mais 1, dá 5. Dá 5. Então, esses valores aqui são correspondentes a x, variável x. Quando eu faço substituição e obter raiz u de u, não é permitido colocar 1 e 2 aqui, porque eles são correspondentes a x. Tem que colocar 2 e 5, que são correspondentes a u. Então, no caso da integral definida, tem que cuidar nisso, tem que mudar os limites de integração também. Segunda técnica de integração é integrar por partes. Técnica de integração por partes vem de derivada de produto de duas funções. Vou escrever dessa forma. Você tem uma função u, depende de x, e outra v, também depende de x. Qual é a derivada de produto deles? Derivada de produto deles é u' v mais u vezes v'. Essa é a regra de derivar produto de duas funções. Posso escrever essa fórmula como notação de diferencial. Então, du ponto v é igual du v, ou seja, v du mais u dv. Então, integral desse lado, que é u vezes v, é primitiva desse é u vezes v. Então, integral desse lado é u v, e integral do lado direito vou escrever v du mais u dv. Desse jeito, eu vou obter uma fórmula para a integração por partes, que normalmente está escrita dessa forma. Integral u dv igual integral uv menos integral v du. Essa é a fórmula de integração por partes. Essa é a fórmula de integração por partes que a gente usa dessa forma. Exemplo. Primeiro exemplo que eu quero explicar é a integral de ln dx. Para calcular esse integral, tem que usar o método de integrar por partes. Então, vou escolher os partes dessa forma. ln dx igual a u, dx igual a dv.
Então, U igual ln de x, dv igual dx. Depois de escolher du e dv, tem que derivar a u, que dá dx sobre x igual a du. E aqui tem que integrar. Integral dv é v, integral dx é x. Então, v igual a x. Agora, substituir nessa fórmula da u vezes v é x ln de x menos v du. Integral v du. Então, assim podemos encontrar a integral de ln de x, que é igual a x ln de x menos x dx. Muitas funções, muitas integrais que é produto de duas funções podem ser calculadas dessa maneira. Por exemplo, integral de x cosseno x dx. São produtos de duas funções. Então, vou escolher, por exemplo, x igual a u cosseno x dx igual a dv. Daqui, dx igual a du. E daqui, tem que integrar. Integral de cosseno de x é menos seno x. E integral de v é igual a v. Então, essa integral é igual a u vezes v menos integral v, que aqui é menos com menos está positivo, v du. E depois calcular essa integral de seno, que é menos cosseno. Ou, por exemplo, integral elevado a x cosseno de x. Como calcular essa integral? Então, vamos escolher e elevado a x igual a u cosseno de x igual a dv. Aqui, e elevado a x dx igual a du. E integral de cosseno é seno. Seno de x igual a v. E agora, substituir na fórmula. U vezes v e elevado a x seno de x menos v du. Então, v é seno de x e du é e elevado a x dx. Pronto. A gente usou uma vez integral por partes, chegou de outra integral parecida. Aqui é elevado a x cosseno, aqui é elevado a x seno. Mas tem que calcular e elevado a x seno. Para calcular e elevado a x seno, precisa aplicar o método de integração por partes mais uma vez. Agora, vamos fazer mais uma vez. E elevado a x seno de x dx. Então, e elevado a x igual a u, e elevado a x dx igual a du, e seno de x dx igual a dv. Daqui, integral de seno é menos
cosseno de x igual a b. Então, aqui esse integral é igual a u vezes v, que é menos e elevado a x cosseno x. Esse é u vezes v menos, com esse menos aqui é positivo, é da mais integral v de u. V de u. Então, integral de e elevado a x cosseno de x chega em integral seno e elevado a x. E aplicar mais uma vez técnica de integração por partes para a função seno, vamos chegar de novo em cosseno de x. Só que aqui eu tenho sinal negativo, então esse vai me ajudar para calcular a integral de cosseno. Como que continuamos agora? Vamos usar esse. E esse. Tem esses dois. Então, eu tenho, vou escrever esse primeiro, primeira fórmula da integral elevado a x cosseno x de x igual elevado a x seno de x menos, e a integral de seno de x aqui, essa aqui, é igual com esse, com sinal negativo. Então, vou escrever. Esse é menos esse, então esse é mais elevado a x cosseno x. Esse é menos integral elevado a x cosseno de x. Então, temos elevado a x cosseno de x aqui também é elevado a x cosseno de x, mas é bom que aqui o coeficiente não é 1. Então, podemos levar esse por esse lado, esse sinal menos fica positivo, e temos 2 integral elevado a x cosseno de x, soma delas dá 2 integral elevado a x cosseno de x igual, eu posso isolar 1 elevado a x e escrever dessa forma. E daqui, integral de e elevado a x cosseno x de x igual a 1 sobre 2 e elevado a x seno mais cosseno. E no final, colocar um constante c, que é constante de integração. Então, esse é a técnica de integração por partes e um exemplo que é um pouquinho diferente. Última parte da aula de hoje aqui é integrais trigonométricas. Temos funções trigonométricas, que são 6, e temos inversa delas. Cada um delas, junto com inversas, tem derivada. E a fórmula de derivada delas dá uma fórmula para a integração. Isso tudo é a fórmula de integração que vocês podem ver na página 18 da matéria da aula. Mas são outras funções trigonométricas que precisamos fazer uma técnica para resolver. Por exemplo,
uma potência de seno ou cosseno. Exemplo, seno quadrado de x. Ou, por exemplo, cosseno ao cubo de x. Essas são potências da função trigonométrica. Ou podemos ter produto delas, por exemplo, cosseno 2, seno 3. A diferença entre eles é no caso de paridade dessas potências. Por exemplo, essa potência aqui é par, aqui é impar, aqui é um par, um impar, e vou escrever um exemplo que tem duas potências pares. Aqui um é cosseno, outro é seno. Para resolver esse tipo de integral, tem que usar fórmulas trigonométricas. E fórmulas trigonométricas que são entre seno e cosseno são S1 menos seno quadrado e cosseno quadrado. E temos também seno 2x igual... Não, seno quadrado. Seno quadrado é igual a 1 menos cosseno 2x sobre 2, e cosseno quadrado é igual a 1 mais cosseno 2x sobre 2. Aplicamos essas três fórmulas, algumas delas, podemos resolver esse tipo de integral. Por exemplo, no primeiro caso, que é seno quadrado, só calcular S. S é igual a 1 menos cosseno 2x sobre 2 dx. E o resto é fácil de fazer. É 1 sobre 2 menos cosseno 2x sobre 2. No caso que temos o potência impar, podemos fazer desse jeito. Tem que tirar um cosseno fora da potência. Por exemplo, escrever esse como cosseno quadrado, cosseno de x. Isso sempre é possível quando tem potência impar. Quando tem potência impar, sempre podemos isolar uma potência par vezes uma função. E depois, esse resto aqui tem sempre potência par. Então, podemos usar essa fórmula, essa primeira fórmula para escrever cosseno em relação a seno. Então, essa integral é igual, em vez de cosseno quadrado, eu posso escrever 1 menos seno quadrado. E cosseno de x. E depois eu posso fazer uma substituição. Substituir seno por u dá 1 menos u quadrado. E derivada de seno e cosseno, então esse é de u. Então é fácil fazer uma substituição simples. No caso de potência impar. Isso pode fazer para seno também, só que no caso de seno tem que isolar o seno e depois escrever essa fórmula. E nesses dois casos, nesse caso que a potência de 2 é par, tem que usar essas duas fórmulas. Tem que usar mesmo os dois. 1 menos cosseno 2x sobre 2
vezes 1 mais cosseno 2x sobre 2 dx. Esse dá integral 1 sobre 4. Vamos aplicar propriedade da integral, tirar esses 1 sobre 2. 2 vezes 2 dá 1 sobre 4 aqui. 1 menos cosseno quadrado vezes 1 mais cosseno. Aqui cosseno 2x. Aqui também é cosseno 2x. Então, o produto deles é 1 menos cosseno 2x dx. Então, o resto é fácil de fazer, porque é potência par de cosseno. Então, esse caso é assim. Só falta esse caso. Um caso que tem uma potência par, outra potência impar. Nesse caso que tem uma potência impar, tem que isolar uma função que tem potência ímpar. Então, vou escrever desse jeito: cosseno quadrado. Em vez de seno ao cubo, eu escrevo seno quadrado vezes seno dx. E agora, aqui esse seno dx é correspondente de u, é derivada de função cosseno. Então, tem que escrever esse seno em relação a cosseno. Então, eu vou escrever dessa forma. Esse é cosseno quadrado. Em vez de seno quadrado, eu tenho 1 menos seno quadrado. E aqui eu tenho seno de x. E agora, esse é seno quadrado, esse é cosseno quadrado. Então, substituir cosseno por u dá u quadrado vezes 1 menos u quadrado de u. É uma integral fácil de fazer, porque é uma integral de polinômio. Então, esses são casos de potências de funções trigonométricas com potências de seno e cosseno. Temos, parecido delas, temos produto ou potência de função tangente, tangente x quadrado. Temos, por exemplo, tangente x quadrado vezes secante quadrado, ou tangente ou uma delas, pelo menos uma delas é impar. Tangente secante 2dx, ou o contrário, tangente quadrado secante ao cubo dx. Esses dois casos são que um par, outro impar, mas aqui é tangente, aqui é secante, aqui é contrário. E aqui os dois são pares, ou, por exemplo, os dois impares. Tangente 3, secante 5. Cada um é uma maneira diferente para resolver. E não dá para explicar tudo, mas vou dar uma ideia. No caso da tangente, eu quero dizer que para
calcular esses, sempre tem que aplicar essas fórmulas. Mas você tem que saber como aplicar essas fórmulas, tem que treinar para entender. As fórmulas são essas. 1 mais tangente quadrado igual a secante quadrado. Derivada de tangente é secante quadrado. Derivada de secante é secante tangente. Então, temos essas fórmulas. Por exemplo, nesse caso da tangente quadrado, eu posso aplicar essa fórmula. Eu posso escrever essa função como tangente quadrado mais 1 menos 1 de x. Desse jeito é fácil de resolver, porque temos primitiva de tangente quadrado mais 1, que é secante de secante quadrado, tangente mais 1 é secante quadrado. Então, primitiva de secante quadrado é tangente de x. E integral de menos 1 é fácil de fazer. Nesse caso aqui, eu posso fazer essa mudança de variável. Se colocar tangente igual com u, derivada de tangente é secante quadrado de x. Então, esse é u quadrado, esse aqui é de u. Só fazer uma substituição. Nesse caso também, porque aqui é secante quadrado, e secante quadrado é derivada de tangente. Então, aqui também eu posso fazer essa mudança de variável. Esse é de u. Mas aqui eu não posso fazer essa substituição simples, porque aqui é secante ao cubo. Como posso resolver esse aqui? Por exemplo, se isolar um secante quadrado aqui, não adianta, porque vai sobrar um secante, que não posso escrever em relação ao tangente. E também, aqui, eu não tenho secante quadrado. Então, esse tipo de integral aqui tem que cuidar. Por exemplo, posso escrever tangente quadrado igual secante quadrado menos 1. E assim vamos obter uma potência de secante. E quando esse secante é cubo... Esse eu tenho que pensar mais, eu esqueci de resolver esse. Mas nesse caso, que os dois são pares, a gente pode
isolar um secante e um tangente. Então, nesse caso, podemos isolar um secante e um tangente. Então, vamos obter tangente quadrado. E aqui vamos obter secante ao quarto. Tirei um tangente aqui e um secante aqui. Dx. Esse aqui, essa expressão aqui, é derivada de secante. Esse aqui, tangente secante, é derivada de secante. Então, só precisa escrever esse tangente quadrado em relação a secante, como fórmula que temos. Tangente quadrado é igual a 1 menos secante quadrado. Essa fórmula é essa. 1 mais tangente quadrado igual a secante quadrado. Então, tangente quadrado é 1 menos secante quadrado. Eu escrevi esse, substituí com esse, e aqui eu tenho secante ao quarto, e aqui tenho tangente secante. Agora, substituir secante por u dá 1 menos u quadrado vezes u ao quarto vezes t u. Então, só falta esse caso. Vamos ver como resolver esse caso. Se substituirmos tangente quadrado em relação a secante, vamos obter uma integral de potência de secante. Então, substituir tangente quadrado por 1 menos secante quadrado. Aqui é secante ao cubo de x dá integral secante ao cubo menos integral secante elevado a 5 de x. Então, vamos obter duas integrais de potência de secante. Os dois são impares. Por exemplo, aqui eu posso escrever secante derivada de secante é secante tangente. E derivada de tangente é secante quadrado. Então, eu posso escrever secante vezes secante. Aqui tem dx. Secante quadrado menos. Aqui eu posso escrever secante 3 vezes secante quadrado. E agora, o secante quadrado é 1 mais tangente quadrado. Então, secante é raiz 1 mais tangente quadrado. E aqui é secante quadrado de x menos. Aqui também. Aqui eu tenho secante
elevado a 3. Então, esse é 1 mais tangente quadrado, que é secante quadrado. Esse secante quadrado elevado a 3 sobre 2. E aqui é secante quadrado de x. Agora podemos fazer uma substituição simples. Esse é 2. Fazemos essa substituição tangente de x igual a u. Então, em dois casos, aqui ou aqui, o primeiro integral é integral raiz 1 mais u quadrado de u, e o segundo integral é 1 mais u quadrado elevado a 3 sobre 2 de u. Isso não vai resolver nada, desculpa, isso não vai resolver nada, porque chegamos dessa etapa, não podemos concluir, porque não temos primitiva dessas funções. Na verdade, para resolver esse tipo de integral, usamos substituição trigonométricas, que é matéria da próxima aula. Então, deixa encerrar a aula de hoje. Deixa encerrar essa aula aqui. E esse parte aqui, resolver esses integrais, vamos explicar na próxima aula, que é substituição trigonométrica. Para resolver esse integral, deve ser outra maneira também, e eu vou explicar na próxima aula. Então, vamos explicar esse integral na próxima aula e vamos explicar integrais, substituição trigonométricas também na próxima aula. Então, vamos encerrar a aula de hoje aqui. Até a próxima aula.